Pergunta 114. Como o Espírito Santo nos conduz à salvação? Resposta: ele usa a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pergunta 115. Como podemos conhecer a palavra de Deus? Resposta: nós somos chamados a escutar, ler e buscar as Escrituras. Pergunta 116. O que é uma igreja? Resposta: é um ajuntamento de crentes que se reúnem sob a pregação da palavra de Deus. Pergunta 117. Quais as duas ordenanças que Cristo deu à sua igreja? Resposta: o batismo e a ceia do Senhor. Pergunta 118. Por que Cristo deixou essas ordenanças? Resposta: para mostrar que seus discípulos pertencem a Ele e nos lembrar o que Ele fez por nós. Pergunta 119. O que é o batismo? Resposta: a submersão de crentes em água, como um sinal de sua união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Pergunta 120. Qual é o propósito do batismo? Resposta: mostrar aos crentes que Deus os limpou de seus pecados através de Jesus Cristo. Pergunta 121. Quem deve ser batizado? Resposta: apenas aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo para a sua salvação. Pergunta 122. Bebês devem ser batizados? Resposta: não, porque a Bíblia não nos comanda isso e não dá nenhum exemplo disso. Pergunta 123. O que é a ceia do Senhor? Resposta: o comer do pão e o beber do vinho, para lembrar os sofrimentos e a morte de Cristo. Pergunta 124. O que o pão representa? Resposta: o corpo de Cristo, partido pelos nossos pecados. Pergunta 125. O que o vinho representa? Resposta: o sangue de Cristo, derramado pelos nossos pecados. Pergunta 126. Quem deve participar da ceia do Senhor? Resposta: somente aqueles que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo para a salvação e amam o seu próximo.